Então vamos lá, pessoal. Vamos à nossa 11ª trigonometria. Nessa lá falaremos sobre equações trigonométricas, em específica a então equação cosseno. Começamos, introduzimos na aula anterior, falar sobre equações trigonométricas, em que na aula anterior que fala do número 10, nós falamos sobre equação a então seno. E nessa aula aqui, número 11, falaremos sobre equações trigonométricas, que é equação cosseno. Então, caso você não tenha acompanhado essas aulas, então por completo e acompanha, já temos então nossos cursos completos. Eu sou Julinho Momadi e vamos continuar. Olha aqui, temos então equações trigonométricas em que a equação específica para essa aula é a equação a então seno. Atenção, bem, vamos revelar então o mistério de equações trigonométricas. Para eu conseguir revelar esse mistério, terei que afastar mais um pouquinho só para aqui. Vamos a isso. Na equação trigonométrica, na verdade, sempre construímos então o nosso círculo trigonométrico. Nesse círculo trigonométrico, eu posso colocar então aqui ao lado, tá? Vamos colocar aqui então ao lado e assim, tá bom. Nesse trigonométrico, nós sabemos que esse aqui é o eixo dos cossenos, tá? Nós vamos trabalhar então com esse eixo do x, também corresponde aqui ao eixo dos cossenos. Enquanto que na aula anterior, nós trabalhamos com o eixo dos senos, que esse está em pé, tá? Isso aqui então é o eixo aí dos seno. E a próxima aula trabalhamos com esse cosseno, desculpa, tangente e cotangente, que são esses por aí, vai. Atenção, para qualquer que seja a equação então cosseno, teremos desse formato. Cosseno de qualquer que seja então ângulo, tá? Dando aqui então um valor. Esse valor pode ser positivo ou pode ser negativo. A nossa primeira análise será que então quando esse valor aqui, ele aqui é positivo. Para todos os valores de cosseno positivo, pertencerão então nessa parte aqui. Aqui. Mas para todos os valores então de cosseno negativo, pertencerá a essa parte aqui. Não se esquecendo que o valor máximo em que o cosseno pode assumir então é 1, tá? E o valor então mínimo em que esse cosseno pode assumir então é menos 1. Atenção. E aqui corresponde a 0 grau, e aqui está 90 graus, e aqui então aí a 270 graus, aqui está 180 graus, e aqui então aí é 200, 300 nesse caso e 60. Muito bem, tudo isso você já tem conhecimento. Supomos que você já tem conhecimento. Atenção. Agora, entenda aqui, entenda mesmo. Imagine que um cosseno aqui está do ângulo qualquer, seja, por exemplo, nesse caso 0,5. Esse 0,5 obviamente que pertence nessa parte aqui. Agora, nessa parte daqui, nós podemos fazer então a correspondência daqui. Nós teremos aqui então a correspondência, aqui está esse arco e também corresponde aqui então a esse arco. Então, esse arco que nós podemos dizer que então é arco A como sendo A. E aqui também é o arco A, tá? Atenção. Eu posso dizer que essa parte daqui é o A, essa parte daqui é o A. E aqui esse ângulo aqui, o ângulo que seja aqui então alfa e aqui então seja alfa. Atenção. Nesse que nós podemos entender, quando tratamos aqui então desse ângulo, quando isso aqui é igual a isto daqui, tá? Vamos dizer que então aqui é o próprio o ângulo. Qual seria aqui então aí o ângulo? O ângulo que faz com que esse valor seja igual a isso que está aqui. Qual deve ser esse ângulo? Esse ângulo eu poderia colocar como sendo então o A, o próprio A. Atenção. Agora, nós podemos ainda girar um pouco. Qualquer que seja então arco que venha a parar então nesse ponto, esse ponto corresponderá então aqui. Então nós podemos dizer que então, esse ângulo que pertence aqui, eu poderia dizer o quê? Se aqui é A, aqui eu posso dizer que então aí é menos A. Também posso dizer que é menos A. Atenção. Além de eu dizer menos A, também poderia dizer assim, que aqui pertence a então a 2π menos A. Porque se aqui é 2π, tá? Se nós voltarmos mais essa parte aqui, essa fadia daqui, e terminarmos aqui, também esse arco daqui pertenceria a esse valor. Mas para os cossenos também, se eu dizer que então o cosseno, por exemplo, então de menos A é igual ao cosseno de A, tá? Ao cosseno então de A. Por quê? Porque se eu dizer que aqui é A, o ângulo daqui é A, então o cosseno de menos próprio ângulo A será no sentido anti-horário, não é isso que nós vimos na redução a primeiro quadrante que fala do número 5? Sim, é isso. Logo, se aqui é negativo, isso implica que simplesmente terá que caminhar aqui no sentido então horário e terminando aqui. Então, nesse ponto, eu também posso dizer que aqui também aí então é A. Exatamente assim, exatamente assim. Agora, quando aí a formalização dessas fórmulas, nós teremos que dizer então o seguinte. Vamos a isso. Eu posso dizer assim, que o x que seja aqui então o ângulo, ou pode ser o alfa desse ângulo será igual, eu posso colocar como sendo então o A, tá? O A mais, nesse caso, o 2kπ. Por que 2kπ? Amigo, 2kπ, por quê? Porque se eu girar aqui, por exemplo, uma volta completa e terminar aqui, sendo que eu comecei nesse ponto, o ângulo que está aqui corresponde também à mesma medida então do cosseno.
tá? Por isso que é mais 2kπ. Vimos isso então na aula ainda anterior, onde o k pertence ao conjunto de números inteiro. Atenção. Agora imagine, se eu dizer que então aí o alfa será igual, então posso levar essa parte daqui. Não tem problema. Tem vezes em que mesmo considera esse e tem vezes em que mesmo considera esse. Mas não é para você se limitar. Então dessa vez eu vou considerar como sendo esse ângulo que está aqui. Nesse caso posso dizer que então aí é 2π menos aí então o a mais 2kπ, onde aí então o k pertence ao conjunto de números inteiro. Qualquer que seja o ângulo que venha a girar e terminar aqui, implica que o cosseno desse ângulo terá aqui o mesmo valor que está aqui, tá? É isso que você tem que saber em relação às equações trigonométricas cosseno. Não basta por aí. Imagine que o cosseno seja então negativo. Vamos a isso. Imagine que o cosseno de qualquer que seja então alfa, seja aqui está, por exemplo, o menos o a. Esse menos é o ângulo que está aqui, exatamente aqui. Mas aqui nós podemos dizer que mas aqui nós podemos fazer uma correspondência de aqui e fazermos uma correspondência aqui. Veja, se esse ângulo terminou aqui, implica aqui para nós chegarmos aqui, ou seja, ou qualquer que seja o ângulo que venha então aí parar nesse ponto, esse mesmo ângulo que está aqui, o cosseno será exatamente esse valor. A mesma coisa que acontece para aqui. Mas como é que nós podemos chegar nesse ponto? Para nós chegarmos nesse ponto, basta fazer o seguinte. Veja, se considere que esse ângulo aqui seja o A, não é? Logo, para nós chegarmos nesse ponto, temos que fazer assim. O 180 aqui é o π. Teremos aqui então o π menos então o próprio ângulo A. E aqui então nós teremos o valor que pertence nesse ponto. Agora, veja nesse caso, passamos no π. Passamos no π para aqui. Então, para que nós chegamos a esse ângulo que está aqui, basta fazer o quê? Basta fazermos aqui então o π mais então a. Nesse caso, nós podemos chegar então a essa parte que está aqui. O π é 180 graus, então, mais essa parte que está aqui, nós podemos dizer que estamos chegar aqui então a essa fatia. Atenção. Como é que nós podemos formalizar essas soluções? Teríamos o seguinte. Nós teremos aqui então que o a será igual a alfa nesse caso. O alfa seria igual. Nesse caso, posso colocar aqui, tá? Teremos aqui então o π menos o a mais 2kπ, onde o k pertence ao conjunto de números em si inteiro, tá? Agora, para esse ponto também seria a mesma coisa. O ângulo aqui então alfa seria igual então a π mais o a mais 2kπ, onde o k pertence ao conjunto de números inteiro. Entenda aqui. Para qualquer que seja o ângulo que venha a girar, quantas voltas que ela queira fazer e termina aqui, implica o quê? Implica que esse ângulo também terá o mesmo valor desse cosseno, tá? Não importa se vai no sentido anti-horário ou horário. Isso aqui nós explicamos de uma forma detalhada ainda na aula anterior, quando nós vimos sobre equações trigonométricas do tipo seno. É isso que você precisa saber, é isso que você precisa saber mesmo para resolver qualquer que seja então a equação trigonométrica. Nós podemos partir para a prática. Vamos então praticar. Então, olha aqui. Temos então equações trigonométricas. Vamos começar aqui então no número 1. Atenção. Temos então aí no número 1. Nós queremos resolver essas equações aí, então, em números reais, tá? Em R. Atenção. Para nós resolver uma equação em R, vou ter que passar então, necessariamente essa equação para aqui em cima, para nós termos aí então espaço. Vamos então passar mais para aqui. Temos então o cosseno de x sendo igual a zero. Para a resolução desse tipo de equação, precisaremos aqui então de construir então o círculo trigonométrico. Vamos colocar aqui o nosso círculo trigonométrico para nos auxiliar na interpretação desse problema. Temos aqui que esse é o eixo então, dos cossenos e esse aqui então, é o eixo então, dos senos. Atenção. Aqui nós temos 0 grau, aqui nós temos 90 graus, que é o π sobre 2. Aqui nós temos aqui, então o π, que é 180 graus. Aqui nós temos o 3π sobre 2 e aqui nós temos o 2π. Agora, qualquer que seja o ângulo aqui, a nossa investigação normalmente nós queremos saber qual é o ângulo em que o cosseno, tá? Qual seria então o ângulo desse x em que o cosseno então o cosseno dele dá 0. Onde é que poderemos encontrar esse valor? Atenção. Veja, o cosseno de 0 grau aqui dá 1. Então, nesse eixo aqui não dá. Mas o cosseno aqui de π sobre 2 dá 0. Mas também o cosseno de 3π sobre 2 também dá 0. Então, qual seria a solução? A solução seria assim. Ou aqui então aí o cosseno. Vamos colocar aqui então o cosseno de x deve dar aqui quanto? Deve dar aqui então aí o cosseno de π sobre 2, que é 90 graus, tá? Ou também por outro lado, não estou errado mesmo, não estou errado se eu dizer que o cosseno de x é igual mesmo aí ao cosseno
de 3π sobre 2. Não estou errado. Agora veja, se o x é igual a esse negócio, nós não podemos igualar? Vamos igualar aqui. Veja que essa parte aqui tem o cosseno e aqui também o cosseno. O que não resta aqui é igualar os argumentos. E aqui também a mesma forma. Aqui então, temos o cosseno e aqui também o cosseno. O que nos resta é igualar então os argumentos. Temos então o x sendo igual a, então, a π sobre 2. Atenção. Veja que vamos analisar aqui mais um pouco. Imagine que seja um cosseno que passou daqui para aqui, tá? Esse cosseno não dá zero. Desculpa, o cosseno, não é? Sim, o cosseno aqui não dá zero. Dá sim. Então, qualquer que seja o cosseno que vai dar aqui apenas uma meia volta, partindo desse ponto, implica que esse cosseno aí, então, dará zero. Aqui, em vez de escrever 2kπ, vamos escrever apenas só kπ, visto que nós queremos apenas investigar para uma meia volta, tá? Agora, kπ, sendo que o k pertence ao conjunto de números em si inteiro. Mas, eu também não estou errado mesmo se eu dizer que o x é igual então, a 3π sobre 2 mais 2kπ, sendo que não 2kπ, nesse caso o kπ, sendo que o k é daqui pertence ao conjunto de números inteiro, porque estou a considerar essa solução que está aqui. Para qualquer que seja o cosseno que venha a fazer aqui, então a volta dele terminar nesse ponto também dá zero. Então, mas, normalmente, essa equação, ou seja, a solução que considera é a equação que começa. Por exemplo, aqui. Então, essa equação que vão considerar normalmente em livros ou no exame de admissão, por aí vai. Mas eu não estou errado mesmo se eu escrever dessa forma. Não estou errado. Mas se você dar a solução como nesse ponto assim, também está correto. Corretíssimo mesmo. Agora, vamos entrar para o exercício de número 2. Vamos no número 2, vamos resolver aonde? O espaço aqui já não vai permitir bem, mas vamos aqui ao lado só. Vamos lá copiar para aqui, não tem problema. Vamos a isso. Eu posso colocar o número 2, na verdade, aqui ao lado mesmo. Vamos colocar então o número 2 então aqui ao lado. Atenção. Eu posso colocar aqui então o número 2, vamos copiar aqui, temos o cosseno, nesse caso de x, mais aqui então o π sobre 3 sendo igual a, então, a 1. Vamos afastar para aqui só para ganharmos espaço, não é? Agora, nesse caso, para resolver isto, possivelmente é o mesmo. Temos que construir aqui o seu trigonométrico, como aqui aparece. Nesse trigonométrico, eu posso traçar aqui então o eixo entre dos cossenos e aqui então o eixo do seno. O que nos interessa mesmo é o eixo entre dos cossenos, tá? Aqui temos o eixo do seno. Agora, o que nós queremos investigar qual o ângulo mesmo em que o cosseno dá 1. Qual seria então esse ângulo? Atenção. Aqui nós temos 0. Aqui nós temos 0, tá? Aqui nós temos o π sobre 2, que é 90 graus. Aqui temos o π. Aqui nós temos o 3π sobre 2. Aqui temos o 2π. Agora, qualquer que seja o ângulo que para nesse ponto, o cosseno aqui dá 0. Implica que o ângulo mesmo de 360 graus, que é o 2π, também dá 0. E esse ângulo também aqui dá 0. Isso implica o quê? Implica o cosseno a então de x, mais a então π sobre 3. Isto aqui será igual a, então, a cosseno de 0. Também, para o cosseno de 0 dá 1. É isso que você tem que saber. Mas também não estou errado mesmo. Não estou errado se eu dizer assim, que o cosseno nesse caso de x mais o π sobre 3, isto aqui também dá aí 2π. Ou seja, dá cosseno de 2π. Também não estou errado. Mas em várias vezes, em vários contextos, nós consideramos apenas então o cosseno de 0. Apenas o cosseno que começa. Por aqui começou aí o quê? O 0. Logo terminar então em 2π. Em vários contextos mesmo, nós consideramos aqui apenas só o 0 grau. Como nesse contexto, vamos considerar apenas o 0 grau. Nesse caso, poderia dizer assim, o x mais o π sobre 3 é igual mesmo a 0 mais 2kπ. Por que 2kπ? Porque se eu gerar aqui então, uma volta completa, termino aqui, também o cosseno dá 0. Outra volta completa também termina com o cosseno dá 0. Por isso que o 0 mais 2kπ, onde o k pertence ao conjunto de números inteiro. Atenção. Agora eu posso passar isso para lá, vai negativo, o x será igual a aqui está menos π sobre 3 mais 2kπ, onde o k pertence ao conjunto de números inteiro. É isso que você deve saber. A solução geral é isso aqui. Mas se por acaso tivesse pedido mesmo que queremos apenas aí o valor de cosseno, sendo que esse ângulo alfa que está aqui, seja que está aí maior do que 0 e menor mesmo que do que 2π. Maior ou igual, né? Exatamente assim. Nesse contexto, nós podemos considerar que apenas uma das soluções, né? Nem iremos colocar esses 2kπ. Apenas a solução assim já ficará então pronto, tá? Apenas a solução que o x é igual aí
a menos π sobre 3, também essa aqui seria aí a solução nesse contexto, tá? Agora, vamos continuar mesmo e vamos continuar. Temos aqui exercício número 3. Esse exercício número 3 vou ter que resolver aqui está mais ao lado. E aqui tá bom. Vamos a isso. O número 3 mesmo, o que é que está a nos contar? Nós temos o seguinte. Veja aí. Nesse caso, tem aqui, então, 2 vezes o cosseno de 2x sendo igual a então, a menos 1. Agora, passa esse 2 para lá, vai dividindo. Ficamos então com o cosseno de 2x sendo igual a menos 1 sobre a então 2. Atenção. Nesse caso, eu posso investigar no nosso círculo trigonométrico qual dos cossenos em que dá metade, não é? Qual deveria ser esse cosseno em que dá metade? Vamos investigar junto, não é? Vamos a isso. Nesse caso, eu posso traçar então aqui o eixo dos cossenos mesmo e aqui então o eixo dos senos, como aparece aqui. Aqui o eixo do seno. Agora, nesse caso aqui é 0 grau. Aqui então sabemos que o π sobre 2. E aqui então é π. E aqui nós temos 3π sobre 3, sobre 2, nesse caso, aqui temos o 2π. Atenção. Agora veja, nesse ponto em que o cosseno dá menos 1 sobre 2, é aqui, porque o eixo dos cossenos dá negativo neste lado. Eu posso considerar como sendo aqui metade, né? Visto que aí a desligação máxima para este lado aí tem menos 1, e a desligação então, máxima para este lado seria aqui então 1, ou seja, mínimo, aí então os máximos, tá? Agora, nesse ponto eu posso colocar aqui um tracejado, porque qualquer que seja um ângulo que para nesse ponto, aqui, o cosseno dá 1 sobre 2, que corresponde aqui. É a mesma coisa que acontece com o ângulo que para aqui. Agora, com isso, nós podemos aí investigar as soluções. Nós vamos dizer o seguinte. O cosseno, aí então, de 2x, dá aqui 1 sobre 2. Qual seria o valor do cosseno em que dá 1 sobre 2? Tá? 1 sobre 2, não menos 1 sobre 2. Imagina comigo. Esse cosseno será 60 graus, em que 60 graus corresponde a π sobre 3. Π sobre 3. Agora, vamos dizer assim, o cosseno de 2x é igual a quem está aí a cosseno de π sobre 3. Mas, nesse caso que nós queremos, na verdade, sem esse que está aqui e que está aqui. Agora, como 60 graus é π sobre 3, eu poderia dizer assim, que nesse ponto aí teríamos o quê? Teríamos o π menos o π sobre 3 para chegar aqui, porque caminhou até aqui e tem que voltar para corresponder então nesse ponto, não é? Agora daqui para aqui seria aqui aí o π mais o π sobre 3, porque para nós chegarmos aqui temos que deslogar então esse 60 graus que está aqui deslogado, não é? Logo nós ficamos assim, que solução geral seria assim, o 2x é igual mesmo a π menos o π sobre 3 mais a então 2kπ. É isso que você poderia aí fazer. Essa parte daqui mais 2kπ. Agora, nesse ponto aqui, ficaremos assim. Ficamos com 2x sendo igual a então a π mais π sobre 3 mais 2kπ. Atenção, o que nos falta é só apenas fazer as operações. Vamos continuar aqui mais para baixo. Ficamos aí, então com 2x sendo igual. Essa operação daqui é muito simples mesmo. Leva esse 3, multiplica então por esse π e soma com esse negócio aqui. 3 vezes então 3π, nesse caso igual a 3π. 3π menos então π, ficamos com 2π. Ficamos aí então com 2π sobre 3 mais 2kπ aí então π. Agora aqui ficamos com 2π sendo igual. Leva isto, multiplica com este, ficamos então com 3π. 3π mais aí então π, ficamos com 4π. 4π sobre 3 mais 2kπ. Atenção, chegou aquele momento que nós podemos passar isso para lá, vai dividindo, não é? Ficamos assim. Nesse caso, ficamos aí então com x é igual. Isso quando divide, multiplica com isso aqui. Se nós multiplicamos aqui, ficamos o seguinte. Ficamos então com 2π, que divide por 3 vezes 2. Multiplica aqui embaixo. Mas, como aqui não temos denominador, multiplica aqui então com 1, né? Que é a mesma coisa dividir com esse negócio. Ficamos então com 2kπ, que divide então com 2. Agora, aqui ficamos com o quê? Com x é igual a 4π sobre 3, multiplicado então com esse 2 que está a passar por aqui, não é? Mas, como aqui não temos nada, aqui nós podemos colocar 1. Também esse que multiplicar com esse 1, ficamos apenas dividindo, né? Ficamos aqui então com 2kπ, que divide por 2. Simplifica isto com isto. Isto com isto. Agora, a mesma coisa que eu poderia simplificar esse 2 com esse 2, ficamos aqui em cima com 2, e aqui corta isto com isto. Ficamos então, solução geral como sendo x é igual, aqui ficamos com π sobre 3, mais então kπ mesmo, kπ, e aqui embaixo ficamos então com x sendo igual, aqui ficamos com 2 sobre 3, né? O 2π sobre quê? Sobre 3. 2π sobre então 3, mais 2, não 2, nesse caso ficou aqui então kπ, mais o kπ
2π. Tome atenção de colocar que o k pertence ao conjunto de números inteiros. Sempre tem que colocar isso aqui, que o k pertence ao conjunto de números inteiros. Assim você resolveu então o seu problema. É isso que você poderia fazer. É isso que nós podemos então fazer, tá? Agora, podemos continuar. Vamos continuar sim. Vamos mais para cima, temos o exercício de número, aí então, 5, não é? Número 5 eu gostaria de colocar aonde? Mais para baixo. Número 5 eu queria colocar aqui. Aqui tá bom. Vamos colocar então nesse espaço aqui maravilhoso. Vamos a isso. Eu posso colocar então o cosseno de 2x menos o π sobre 3 sendo igual a 1 sobre 2. Agora vamos investigar o nosso círculo trigonométrico. Qual o cosseno em que dá aí meio? Vamos então investigar. Exatamente é assim. Nesse ponto eu posso colocar então o eixo dos cossenos, aqui então o eixo dos senos, não é? Agora o cosseno dá meio aqui. Se esse cosseno dá meio, isso implica que nesse ponto nós teremos então aí π sobre 3, porque o cosseno de meio mesmo é 60 graus. Agora aqui seria então menos o π sobre 2 sobre 3. Mas não estou impedido de eu colocar o quê? De eu colocar então aí o 2π menos o π sobre 3, como eu expliquei na parte teórica. É a mesmíssima coisa, depende do contexto e depende se a questão aí de múltipla escolha e você precisa de encontrar qualquer que seja uma dessas soluções. Agora, vamos a isso. Eu posso colocar aí, então, assim, que o 2x menos o π sobre 3 será igual, nesse caso, a esse valor. Ficamos então com π sobre 3 mais 2kπ. Agora, ficamos então com 2x menos o π sobre 3 será igual a esse valor. Dessa vez vou levar esse daqui, né? Isso aí você pode levar em outros contextos, por aí vai. Ficamos então com 2π menos então o π sobre 3. Agora o que falta é só apenas fazer operações. Vamos a isso. Aqui eu posso começar a continuar aqui embaixo. Isto passa para lá, ficamos então com 2x sendo igual a π sobre 3 mais então o π sobre 3 mais 2kπ. Agora, passa isso para lá, ficamos assim com 2x é igual, passa para lá, vai positivo, mas temos que operar aqui. Aqui mais 2kπ, né? Falta aqui mais 2kπ. Vamos operar aqui, leva isto multiplica com isto é igual a então a 6, 6 menos, ficamos com 5, 5π sobre 3, mais em si π sobre 3, mais 2kπ. Agora vamos continuar aqui. Aqui ficamos com quem? Ficamos com 2x sendo igual. Vamos somar aqui. Somando aqui fica quanto? Fica então o 3 embaixo, visto que são a soma de frações em que o divisor são o mesmo. E aqui em cima você soma, né? Ficamos então com 2π mais 2kπ. Agora aqui ficamos com 2x é igual. Isso com isso ficamos então com 3. Agora aqui ficamos com 4π mais 2kπ. Agora, esse 2 passa para lá, vai dividindo. Ou vai multiplicando com esse daqui, vai multiplicando com aqui, como temos 1, multiplica com este daqui, que é a mesma coisa de dividir, né? Ficamos aqui então com x é igual a 2π sobre 3 multiplicado por 2 mais 2kπ, que divide então por 3. E aqui ficamos com x sendo igual mesmo, sendo igual a 4π, que divide por 3 vezes 2 mais o 2kπ, que divide então por 2. Ficamos com x é igual, corta isto com isto, ficamos com π sobre 3, mais então kπ, e aqui ficamos com x é igual, corta isto com isto, aqui ficamos com 2, não é? Ficamos com 2π sobre 3 mais kπ, onde o k pertence aí ao conjunto de números então inteiros, também aqui o k pertence ao conjunto de números inteiro. É isso que você deveria fazer, isso que deve ser então feito na resolução desse tipo de problema. Atenção e atenção aí, muita atenção mesmo, tá? Ok, muita atenção, mas eu não prestei atenção aqui num dos pontos. Atenção, vamos a isso. Vamos a isso que nesse ponto daqui, quando nós somamos este com este, onde? Vamos aqui, vamos voltar, não é? Quando nós somamos este com este, aqui fica 6. Aqui não pode ficar o 4, porque aqui então aí é soma, aqui fica 6. Logo aqui fica 6. E aqui onde? E aqui fica 6. Vamos retificar aqui. E aqui fica 6. Aqui. Logo isto com isto está 6. Também cortamos isto com isto. Automaticamente essa parte daqui então fica apenas π. Aqui ficamos com π. Vamos apagar e tentar corrigir aqui. Tem que prestar atenção.
é que eu verifiquei aqui e vi que algo aí mesmo não estava bem. Ficamos então com π. Exatamente assim. Agora assim já temos a solução. Assim já temos a solução super correta. Correta aí. Agora vamos para a nossa última questão. Para essa página, vamos resolver mesmo. Temos então a última questão, que aqui está. Essa aqui, última questão vou colocar aqui. Aqui basta, né? Vamos a isso. Aqui temos o cosseno de x, sendo aqui está menos o seno de x. Sabia que eu posso passar isso para lá? Ficamos aí então, isso é a parte aqui positiva, o seno de x. Agora, em que ângulo o x aqui está igual, ou seja, em que ângulo x é igual, o ângulo, não é? Em que o seno do mesmo ângulo é igual ao cosseno do mesmo ângulo. Só quando deu 45 graus, né? 45 graus corresponde a π sobre 4. Logo, solução seria aqui então o π sobre 4 mais aqui 2k π. Aqui seria então a nossa solução. Então, poderia resolver de outra forma, dessa forma assim. O seno de x será igual a então o cosseno, vamos colocar aqui, o seno de x seria igual, isso quando passou para lá foi isso aqui. Então nós podemos colocar como sendo então, o cosseno de 90 graus que eu fiz sobre então assim 2, nesse caso menos x, exatamente assim. Então para resolver essa equação também daria a mesma solução. Agora vamos para a última página. Não é? Vamos praticar aqui na última página mesmo. Temos a última página, apesar que essa página aqui então veio com erros, tá? Essa última página é dos senos, deveria ser aqui então dos cossenos. Vamos tentar regularizar então o problema. Vamos regularizar aqui. Agora, nessa última página, na verdade, chegou com muitos erros de elaboração, mas vamos resolver. Eu tentei resolver essas questões brevemente, vi que não estava a encontrar aqui nenhuma das soluções. Mas vamos resolver mesmo assim. Temos aí, nós temos o 2 cosseno de 2x sendo igual a então aqui. Isso passa para lá, vai negativo, né? Ficamos menos isto. Isso passa para lá, ficamos aqui então com cosseno de 2x sendo igual a, então, a menos 1 sobre 2. Atenção, aqui eu posso colocar exatamente assim, o círculo trigonométrico aqui. Vamos colocar aqui então no círculo trigonométrico. Exatamente assim, para tentar analisar as soluções. Temos que esse aqui é o eixo dos cossenos, aqui então o eixo dos senos. Dá menos 1 nesse ponto aqui, que poderia dar aqui então menos 1. Ou seja, como é o cosseno de menos π sobre 2, de menos 1 sobre 2, implica que aqui também é 60 graus. 60 graus é π sobre 3. Logo, aqui, como aqui é π, ficamos aí então com π menos o π sobre então 3. Aqui ficamos com π mais o π sobre 3. Ficamos com as soluções seguintes. Ficamos aqui com a nossa fórmula seguinte. Ficaremos então exatamente assim. Teremos aí o quê? O 2x sendo igual a π menos o π sobre 3 mais 2k π. Agora, aqui ficamos também com 2x é igual o π mais o π sobre 3 mais 2k π. Agora, nós podemos prosseguir então para este lado. Logo, este aqui podemos operar 3 vezes aqui então 3, o π, ficamos com 3π, 3π menos essa parte, ficamos então com o 2π, não é? Ficamos aqui então com 2π, o 2π que divide por 3, mais 2kπ, kπ. Agora, aqui nós ficamos com o quê? Este vezes este, ficamos com 3π, 3π mais π, ficamos assim com 4π. 4π sobre 3, mais 2kπ. Agora vamos continuar? Vamos mesmo. Vamos nesse caso, nós vamos continuar aqui. Quando passamos este para lá, vai multiplicando, logo corta isto com isto, vamos mostrar, né? Ficamos com 2π sobre o 3 vezes 2, mais o 2kπ, que divide então por 2. Aqui ficamos com x sendo igual, o 4 que está em cima é 2 vezes 2, né? π, que é mais o 4 que está em cima. Aqui então passa para lá e multiplica. Ficamos então com 3π mais então 2kπ, que divide por 2. 2 mesmo. Agora eu posso cortar isto com isto. Corta isto com isto. Corta este aqui. Aqui temos quem? Aqui multiplicaria por quem? Aqui embaixo, alguma coisa aqui. Aqui multiplica com esse 3, né? Aqui multiplica então com esse 2, assim. Corta isto com isto. Ficamos aí então assim. Logo, ficaremos com quem? Nós ficaremos com as seguintes soluções. Teremos que o x será igual,
será igual mesmo a π sobre 3 mais kπ, onde o k pertence ao conjunto de números inteiros. Aqui temos x será igual, corta isto com isso, ficamos com 2π sobre 3 mais, então, kπ, exatamente assim. Onde o k mesmo pertence ao conjunto de números inteiros, aqui temos o k pertence ao conjunto de números inteiros. É isso que você deve fazer, isso que nós devemos tentar fazer. Mas se for analisar bem essas soluções, eu acredito que não tem aqui numa das opções. 3π sobre 3 e 2π sobre 3 não tem aqui. Não tem aqui nem 3π sobre 2, nem π sobre 2. Por isso que eu disse, isso aqui não chegou mesmo com erros, tá? Aí não temos nenhuma das soluções. Nenhuma mesmo. Nenhuma mesmo, tá? É isso aí. Mas a resolução correta aqui está. Essa aqui é a resolução correta. Agora vamos para a última questão. Vamos resolver a última questão. Nós temos então o cosseno de x sobre 4, então menos 1, sendo igual a 0. Passo para lá, ficamos com o cosseno de x sobre 4, sendo igual a então 1. Agora, onde é que o cosseno dá 1? O cosseno dá 1, na verdade, quando x é igual a 0 grau e quando x é igual a, então, a 2π. Agora, nós podemos dizer o seguinte, não é? Ficamos aqui então com x sobre 4, que será igual, porque isso aqui é a mesma coisa igual ao que fazer aqui então o cosseno de x sobre 4, sendo igual então ao cosseno mesmo de 0. Agora, igual esses aqui, os argumentos, não é? Ficamos aqui então com 0, mais o 2kπ. Agora, quando nós passamos isso para lá, vai para multiplicar, visto que aqui está dividido, passa para lá, então multiplicando com tudo que está aqui. Ficaremos aí então com x sendo igual, o 4 vezes 0 é igual a mesmo 4 vezes 0 igual a 0, mais o 4 vezes o 2kπ, não é? O x finalmente é igual aqui a 0, podemos retirar, aqui ficamos com 8 então kπ. 8kπ, onde o k pertence ao conjunto de números então inteiro. Agora, o 8kπ está aqui nenhuma dessas opções, pelo menos poderia se aproximar aqui entre a alternativa D. Mas se nós tentarmos igualar mesmo a isto aqui, que é o 2π também, que é uma das soluções possíveis mesmo, e não encontramos nenhuma das opções, ficamos então com cosseno de x sobre 4 menos 1, deixa-me fazer antes, x sobre 4 sendo igual a 2k mais o 2kπ. Agora passamos para lá, vai multiplicando, ficamos com x é igual a isto vezes ficamos com 8 aqui, 8π, tá? 8π, mas aqui ficamos com 8kπ, onde o k pertence a conjunto de números então inteiros, mas aqui também não temos nenhuma dessas opções, a não ser que eu não estou a ver bem, né? Mas aqui não tem nenhuma dessas opções. Se fosse a quinta, viria a quinta 8, o que não é verdade, pelo menos a quinta poderia se aproximar, ou aqui, mas aqui não, acredito que pode ser aqui, né? Aqui, talvez a pessoa que digitou, porque essa pessoa aqui então colei de uma ficha, então a pessoa que digitou talvez tenha digitado aqui muito mal, ou tinha copiado muito mal, mas não tem a então solução. Mas o que nos interessa é aprender como se resolve. Já temos aqui como se resolve e eu sou Julinho Momad e te vejo nos nossos próximos conteúdos quando falamos de equações tangente e equações cotangente, que é a nossa próxima aula. Fica bem, até lá!